Esse texto é tão interessante que ele fala sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida. Pois a Bíblia diz que ocasionalmente, por acaso, estava descendo pelo aquele mesmo trecho um sacerdote. De forma que o sacerdote, vendo-o, passou de largo, ou seja, fez de conta que eu mesmo não estava ali. Ele via a situação do rapaz, ele sabia que o rapaz estava ali, mas ele fez de conta que o rapaz não estava ali. Mas o que eu quero enfatizar nessa noite é acerca do clamor do homem ferido. Queridos, se aquele homem pudesse falar, se aquele homem pudesse pedir ajuda, com certeza depois de esbofeteado, depois de espancado, depois de estar meio morto, ele levantaria a sua voz e gritaria ajuda ao sacerdote. Eu acredito que quando aquele homem começou a ver e a perceber que havia um homem de Deus, haja visto que o sacerdote andava todo trajado com seu éfode, com a sua túnica, e ao longe já sabia, vem um sacerdote. Eu acredito que aquele homem, ao ver o sacerdote se aproximando, a alma dele começou a se encher de esperança. Eu acredito que dentro dele ele começou a dizer, agora a minha situação vai mudar, agora a minha história vai dar certo, agora eu não vou mais ficar aqui sofrendo, a dor é grande, eu estou meio morto, mas esse homem de Deus vai parar, vai me socorrer, e alguma coisa vai acontecer na minha história, porque eu tenho certeza que o Deus que ele prega, que o amor que ele fala, a lei que ele cumpre dos 10 mandamentos, vai fazer ele parar e ele me dá atenção ao ponto de eu ser socorrido. O socorro agora vem. E quando ele esperava que o socorro vinha, o sacerdote passou de largo. Imagine a alma daquele camarada como não ficou quebrada. Imagine como a alma daquele homem não ficou triste, abatida, desesperançosa, atribulada. Não tem mais ninguém. Se o sacerdote não me ajudou, eu não tenho mais ninguém agora que possa me ajudar. Se o sacerdote não foi por mim, eu não tenho mais agora ninguém a estar por mim. Eu acredito que aquele homem começou a pensar da seguinte forma: eu estou no fundo do poço, e se o homem de Deus não me ajudou, ninguém mais vai me ajudar. E de repente ele começa a olhar e vê um homem vindo de lá para cá. E a Bíblia diz que esse homem era um levita. Tem gente que pensa, que acha, que fala, até impomos no meio de nós os levitas como a função de cantar. Porém, em Números não fala que a função do levita é somente essa. A função do levita é todo aquele que desarma o tabernáculo e que arma o tabernáculo. O levita era todo aquele responsável pela tenda ou pela congregação da onde Deus habitava. Aleluia! Haja visto que hoje o Espírito de Deus habita em você, pois a Bíblia diz que vós sois templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que Deus não habita mais em templo feito por mãos de homem. Queridos, quando o levita, aquele que levava o tabernáculo, aquele que era responsável por desarmar cada peça de tabernáculo, ele entendia como ninguém. Ele sabia onde ficava cada corda que amarrava a tenda, ele sabia como era projetado o santo dos santos, o átrio, aonde era colocado o altar de incenso, aonde era colocado o altar do holocausto. E de repente aquele homem cresce a esperança: esse levita vai passar por mim. Se ele entende muito bem de como armar, aleluia, a congregação para a presença de Deus vir, ele vai ter misericórdia de mim, vai me ajudar. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele também passou de largo, passou a longe, fez de conta que o homem não estava ali, fez de conta que o homem não estava naquele lugar. E aí a Bíblia diz que de repente veio um samaritano que ia de viagem, aleluia. E quando aquele homem, eu acredito que o
samaritano saiu de casa com um propósito no seu coração. Vamos imaginar que aquele homem ia fazer alguma compra numa viagem fora ou ia visitar algum parente. Ele não esperava que a sua viagem ia ser interrompida pelo meio do caminho, mas de repente aquele homem olha um homem acabado, e aquele homem que estava acabado jamais esperava que o bom samaritano, que o samaritano iria ajudar ele. Mas quando a esperança dele estava acabada, quando ele pensava que ninguém ia mais chegar, quando ele pensava que não ia ter mais jeito para ele, quando ele pensava que estava tudo acabado, Deus tratou lá no caminho com a esperança. Quando a gente pensa, meus queridos, que não tem mais jeito, que acabou, que o problema sucumbiu, que estamos meio mortos, que não vai ter mais solução, se prepare, porque é nessa hora que Deus chega com a esperança. Oh, aleluia! A esperança por vezes não vem trajada de sacerdote, a esperança por vezes não vem trajada de levita. Muitas das vezes a esperança vem da onde a gente menos espera, porque Deus é especialista em pegar as coisas que não são para confundir aquilo que se dizer. Deus é especialista em pegar os tolos para confundir os sábios. Deus é especialista em pegar as coisas vivas desse mundo para confundir as que se acham. Deus é especialista em pegar o fraco para confundir o forte. E tem mais, o poder de Deus tem uma especialidade: ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a Bíblia fala de fraqueza, a Bíblia não se refere ao pecado, ao homem caído. A Bíblia se refere a situações difíceis que o homem passa. Apóstolo Paulo deixa isso bem descrito mais abaixo. Ele diz: olha, é por isso que quando eu sofro calúnia, quando eu sofro perseguição, quando eu sofro injúria, quando me maltrata, quando eu passo fome e quando eu estou fraco, o poder de Deus vem sobre tudo isso e consegue se aperfeiçoar na minha fraqueza. Oh, aleluia! Deus está preparando um tempo de fortaleza, um tempo de vitória para a sua vida, pois o bom samaritano vai passar, meu santo. Você pode estar até despedaçado, desacreditado, você pode estar falido, você pode estar deitado na beira do caminho, achando que tudo acabou, não tem mais jeito, é o ponto final, não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para o meu marido, não tem mais jeito para a minha mulher, não tem mais jeito para a minha história. O Espírito de Deus manda dizer para você nessa noite: prepara para a surpresa, porque o bom samaritano está entregando ele e não vai passar de largo. O bom samaritano vai passar por perto. Oh, aleluia! Sabe por quê? Sabe por que o sacerdote passou de largo? Porque o sacerdote até tinha atadura, até tinha vinho, até tinha azeite, mas tinha deixado dentro do templo. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, meus queridos? É que as pessoas têm atadura, têm azeite. A atadura fala da cura da alma pela palavra. O azeite fala da unção do Senhor. O vinho fala da alegria, porque a alegria consegue curar qualquer ferida da alma. Provérbio diz, aleluia, que a alegria, o sorriso, a pessoa que está alegre formoseia o rosto. Está dizendo que a sua alma é curada pela alegria. Aleluia. Tem muitos sacerdotes que têm isso, mas só dentro da igreja. Quando sai da igreja para fora, já não tem mais a palavra que cura a alma. Até às vezes tem, mas esquece dentro da igreja. Esquece que Jesus nos chamou para uma grande comissão aí fora. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite. Não adianta termos palavras que saram aqui dentro. Não adianta termos somente unção aqui dentro. Não adianta ter o rosto formoseado pela alegria aqui dentro. E as pessoas estão morrendo aí fora por causa das drogas. Haja visto que o Senhor Jesus, Ele nos enche aqui dentro para irmos por esse mundo, pregar o Evangelho de unção. É para isso que Jesus te traz aqui e te enche de alegria, te enche de poder. Mas pastor, eu estou com a minha vida atribulada, em casa está uma guerra. Deus manda te dizer nessa noite: comece a buscar o reino dele, comece a buscar o reino, a fazer a obra
pessoas a vir para esse culto de clamor, irmão. Não passe de largo. Eu te garanto que de 10 pessoas que você chamar, pelo menos uma vem. Se vem uma, você já está no lucro. Aleluia. Comece a convidar as pessoas a vir para a casa do Senhor. Existem muitas vidas aí fora dependentes de Deus, carentes de Deus, necessitadas de Deus, mas elas estão cegas, e quem está cego não conhece o caminho. Diga isso para seu irmão, isso é forte. Diga: quem está cego não conhece o caminho. Às vezes a gente pensa que as pessoas sabem o caminho da igreja, mas não sabem, porque está cega. 2 Coríntios 4,4: Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho. Eles não conhecem esse caminho que você conhece. Eles precisam ser guiados a esse caminho. E é por isso que o Senhor nos traz como farol. Você lembra o texto que está escrito na Bíblia, se não me foge a memória, Mateus 5 ou Mateus 4, Mateus 5, que fala acerca da parábola, que fala acerca, o Senhor nos referindo que nós somos a candeia, e o Senhor disse assim: ninguém acende uma candeia e põe debaixo da mesa, ninguém acende um alqueire e põe debaixo da cama ou debaixo da mesa, antes põe no lugar mais alto da casa para que possa iluminar. O Senhor estava falando de cada crente, Ele estava dizendo de mim, de você. Sabe o que o Senhor estava falando? Ele estava dizendo assim: eu peguei você, fiz um vaso, enchi de azeite, toquei fogo nesse vaso, o azeite com fogo vira um farol, te coloquei no lugar mais alto para você ser um farol que guia as pessoas cegas. Aleluia. Porque se o cego estiver aqui e ele for iluminado por um facho, ele vai ver algo na visão dele diferente, ele vai ser atraído por aquilo, e ali o Senhor vai abrir os olhos dele. Deus está lhe convidando a ser, aleluia, um farol que ilumina esse povo cego. Aleluia. O bom samaritano não precisava fazer aquilo, mas ele fez. E ele era uma pessoa que andava preparado. Ele tinha uma atadura, e na hora ele pegou a ferida daquele homem e começou a atar. Ele tinha o azeite e começou a passar, e ele tinha um vinho que alimentava aquele homem. Sabe, Jesus, quando falava do bom samaritano, falava dele mesmo, e se referindo ao homem meio morto, se referia a nós. Pois quando pecamos, nós morremos. Existem pessoas que falam por aí que as pessoas estão desviadas. Isso é um erro de expressão bíblica, porque elas não estão desviadas, elas estão literalmente mortas. Lembra que o pai, quando vê o filho voltando, ele diz assim: o meu filho estava morto e reviveu. Ele não estava desviado, ele estava morto. Por quê, pastor? Porque o pecado causa morte. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quem peca automaticamente está morto e está afastado. Romanos 3,23 diz que destituídos que estamos da glória de Deus porque pecamos. Romanos 5,12 diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então quando as pessoas estão afastadas, quando estão sem Cristo, elas estão mortos. E quem está morto precisa de vida. E Jesus disse: eu sou a ressurreição
saiu da condição de morto para hospedeiro. Jesus chegou, deixou o morto lá na hospedaria e disse algo. Levantou no outro dia de manhã e deixou uma promessa. Vou lhe deixar aqui 2 denários. Dava para sustentar de pão aquela hospedaria durante uma semana. Com 2 denários era capaz de comprar quase 300 pães. Deixou 2 denários, 2 dinheiros. E disse assim, olha, eu preciso ir. Mas eu vou voltar. Está entendendo o que Jesus falou? Está entendendo onde está entrando aí o mistério chamado arrebatamento? O papel da igreja, isso aí, a hospedaria chamada igreja. Eu preciso ir, mas um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, tudo que você tiver gasto com ele, eu te pagarei tudo. Diga para seu irmão, hospedaria igreja. E é verdade que a prova só entra aqui doente, só sai daqui curado. Só entra aqui quem não presta, só sai daqui prestando. Só entra aqui quem não vale nada e só sai daqui valendo. A hospedaria igreja, Jesus cuida do camarada aqui, trata, muda a história e depois torna ele hospedeiro, porque esse camarada já vai cuidar de outro. Agora Jesus fez uma promessa interessante. Analise o texto comigo. Jesus disse assim no texto, eu vou ler para você. Partindo outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. Os 2 denários já estavam na mão do hospedeiro. Diga assim para o seu irmão, o obreiro é digno do seu salário. Está aqui no texto. Jesus pagou o obreiro e disse assim, eu tomo a conta dele aqui. Toma conta dele aqui, estou pagando você para tomar conta dele. Agora Jesus falou mais para ele. Jesus disse assim, olha o que Jesus falou, isso aqui é interessante. A história dessa congregação vai mudar hoje. Por causa do povo, vai entender isso aqui. Ó. Cuida dele. E tudo que demais gastares com ele, eu pagarei quando voltar. Vou deixar a Bíblia aberta aqui para você deixar a sua aí, para você ver que eu não estou inventando. Cuida dele e tudo que demais gastarem com ele, tu pagarei quando voltar. Jesus já tinha pagado o salário do hospedeiro, amém? 2 denários. Você vai cuidar dele, o dia de ontem que você cuidou dele, o dia da diária da hospedaria, eu já te paguei, o obreiro é digno do seu salário. Aí Jesus agora fez uma coisa interessante. Disse assim para o hospedeiro, tudo que você gastar com ele, quando voltar, eu te recompenso. Mas esse hospedeiro eu não sei, porque se fosse eu tornaria minha hospedaria um hotel 5 estrelas. Porque o samaritano que prometeu nunca bateu fofo em nenhuma das suas promessas. Irmão, eu chegava de manhã e perguntava a ele, vem cá meu filho, você tá, a cama tá ruim? Ah tá, minha coluna tá doendo. Digo, vamos ali na loja e vamos comprar uma cama king. Você está fazendo isso só por mim? Não, porque o Senhor disse que tudo que eu gastar com você, Ele vai me pagar. Então o que eu investi aqui, eu estou no lucro. Você está entendendo isso? Deus estava dizendo assim, ó, para o hospedeiro, o que você investir na hospedaria, eu vou pagar, não vai sair do seu bolso. O que você gastar com ele, eu vou pagar. Ah, meu hotel ia virar um hotel 5 estrelas. Ia chegar de manhã e dizer, olha, a bolha aí, o cuscuz e a carne seca. A partir de hoje, o café da manhã, contrata aí a melhor empresa para botar o café da manhã só para o hospedeiro. Eu não quero nem saber se ele vai desperdiçar, porque o que eu gastar com ele, o meu Senhor vai pagar quando voltar. Aí ele ia dizer assim, muda essa recepção aí que tá feio. Pega um sofá bonito, bota aqui um recepcionista bem trajado, começa a mudar aí, contrata aí um design para fazer um painel na frente da hospedaria, porque aí como é que você vai pagar? Não se preocupe com isso não, eu vou pagar agora, mas não chega ninguém na sua hospedaria, não chega agora, mas quando o meu Senhor voltar, tudo
feia. Imagine o pior lugar de alguém morar, uma hospedaria acabada. Ah, meu irmão, mas eu ia deixar uma hospedaria 5 estrelas. O que você ia ganhar com isso? Primeiro, eu ia ganhar mais hóspede. Porque quem olha para a hospedaria ia dizer assim, não, eu vou descansar nessa hospedaria aqui, porque essa hospedaria aqui é chique. Essa hospedaria aqui é diferente. Vou lhe falar uma coisa muito séria aqui. Da próxima vez que eu voltar nessa congregação, mas eu quero ver essa congregação, a congregação mais chique de Catu. Porque tudo que você gastar aqui com o Senhor, Deus vai te retribuir. Foi Ele que disse. Foi Ele que falou. Se você botar uma porta de vidro aqui, Ele vai te retribuir. Não tem que sair do orçamento. Ele disse assim, ó, hospedeiro, não sai nada do seu bolso. E se sair, quem vai retribuir sou eu. Aí você perde a bênção se você quiser. Glória a Deus. Você está entendendo? Se você parar e dizer assim, poxa, a igreja precisa de um ar-condicionado, vou fazer uma campanha, nós vamos botar um ar-condicionado. Você está pensando que você está fazendo porque você é bonzinho? Você tem que fazer pensando, eu vou colocar, o Senhor vai me retribuir, porque Ele falou isso. Aleluia. É Ele que disse, como você cuidar da hospedaria, eu vou te retribuir. Glória a Deus. Eu vou te dizer uma coisa agora séria. Vou dizer uma coisa séria. Quanto melhor a casa de Deus, mais gente entra por essa porta. Irmão, eu conheço o centro de macumba que tem ar-condicionado, que tem porta de vidro. Eu conheço o centro de espiritismo aí, que é a coisa mais chique do mundo. Mas os crentes acham que a beleza vai tirar a presença de Deus daqui. Ao contrário. Agora só que a igreja não tem condições de arcar tudo só. Eu não sei nem porque o Senhor me levou para essa palavra aqui, mas eu estou falando. Não se preocupe que Fernando não me pagou, não me deu oferta para eu vir falar sobre isso aqui. Glória a Deus. Foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? A gente está muito preocupado com nossa casa. E o Senhor falou isso através do profeta Joel. Disse, olhe, através do profeta Ageu, você se preocupa com a sua casa enquanto a minha casa está deserta. A sua casa é chique, a sua casa reforma todo ano. E a minha casa reforma de tempo em tempo. Porque os irmãos acham que até para poder tirar uma tinta para pintar a parede tem que sair do orçamento da igreja. Ninguém tem coragem de chegar e dizer assim, eu dou essa lata. É para pintar isso aqui, eu dou a lata. Pode botar na minha conta. Glória a Deus. E você sabe o que é que me dói? É que muitas das vezes nós entramos na igreja meio morto. Não tínhamos valor de um cachorro. Não tínhamos emprego, a porta era fechada. Aí o Senhor foi lá, restaurou a gente, colocou a gente aqui, mudou nosso cativeiro, mudou nossa vida. As pessoas passam por você na rua, dizem que te viu, que te vê. Você só passa todo chique, o sapato é bonitão, a roupa é bonitona, a casa já faz até 2, 3 reformas por ano, mas a casa de Deus está deserta. Deus está cobrando isso de mim, de você hoje. Não pense você que essa mensagem vai ficar só aqui no seu coração, é do meu também. O Senhor está dizendo para nós, cuide da minha casa, porque eu vou pagar vocês em dobro. Enquanto vocês cuidarem, eu vou trazer mais pessoas, mais hóspedes para essa hospedaria. Tem vezes, irmão, por vezes, até para pagar o aluguel da igreja é um sacrifício. Eu te falo isso porque eu sou pastor de ministério e eu sei o que eu estou te falando. Eu te falo isso porque eu sei a dificuldade do povo entender que a casa é de Deus, que o lugar é de Deus. Deus quer trazer muita gente para cá, mas nós precisamos deixar a casa aconchegante. Nós precisamos de... Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece quando Zaqueu não consegue lugar na multidão? Sobe para a figueira brava. Sabe qual é o sinal da figueira brava? Centro de macumba, o espiritismo, Seixonoê. É a figueira brava, é a figueira maldita. Eles vão para lá, por quê? Porque por vezes ele quer entrar aqui, mas a multidão não deixa. A multidão aperta Jesus.